Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, há um conjunto de matérias que importa esclarecer. Essas matérias são fulcrais, não apenas para explicarmos aquilo que tem sucedido, e isso encontra explicação, não apenas, nem pouco mais ou menos, nas medidas tomadas por este Governo em relação ao turismo. Até é curioso que a Senhora Secretária de Estado, na apresentação que nos submeteu, faça duas linhas de comparação, uma de 2015 para 2017 e outra de 2005 para 2017. E, portanto, as séries curtas e longas que escolhe propõem-se evidenciar algo que eu julgo que seria melhor capturado se nós fizéssemos uma avaliação mais criteriosa da evolução turística. Há alguns fenómenos, por exemplo, a questão do alojamento local, que em larga medida surge em 2014, não obstante ter havido legislação em 2008, bem como a questão das empresas turísticas e do crescimento exponencial que registou, que oferecem hoje larga explicação para o movimento absolutamente arrebatador que o turismo tem tido e que dá explicação a um conjunto de aspectos que se prendem com a recuperação económica que o país tem registrado desde 2013. Dito isto, eu julgo que aquilo que é realmente importante é olharmos para o futuro e tomarmos hoje, perante estas circunstâncias e o conhecimento que temos e a perspectiva da evolução dos mercados no futuro, as medidas adequadas para responder com sustentabilidade. Aí julgo que estaremos todos de acordo. E, portanto, há um conjunto de aspectos que eu julgo que merecem a maior atenção por parte do Governo e que, da nossa parte, são credores de colocarmos questões ao Governo. Veja o seguinte caso, Senhora Secretária de Estado. O Governo, há cerca de 2 meses, apresentou um pacote laboral. E esse pacote apresenta um conjunto de medidas, uma das quais exprime a opção do Governo de penalizar as empresas que têm maior rotatividade. Nada contra o princípio. Mas repare a seguinte circunstância. Há zonas do país que são mais sazonais do que outras, há áreas que são mais sazonais do que outras, e o turismo, por natureza, e dentro do turismo há algumas áreas, subsetores como o sol e praia, e outros são, obviamente, setores que são muito atraídos à sazonalidade. E, por via disso, o que acontece é que, se nós tivermos uma legislação nos termos em que o Governo a formulou, vamos ter, de forma injusta, subcarregando umas empresas e protegendo outras que, porventura, se calhar até têm uma sazonalidade maior. E isso vai ao arrepio do propósito que todos afiançamos, em todas as circunstâncias, qual seja o de reduzir a sazonalidade. E, portanto, eu gostaria que a Secretária de Estado do Turismo, que compreende bem estas dinâmicas e conhece seguramente o setor melhor que ninguém, possa exprimir, junto do Governo, as reservas óbvias, junto do Ministro das Finanças, do Ministro da Economia, Sr. Deputado, se quiser, eu sou capaz de aperfeiçoar mais os termos, se isso o incomoda assim tanto. Portanto, deixe-me dizer que esta é uma questão importantíssima, crucial mesmo, e que neste momento a proposta do Governo não cuida minimamente desta questão, podendo criar graves prejuízos ao setor e criando condições injustas entre empresas do mesmo setor, sem haver uma razão que não seja as circunstâncias delas terem maior ou menor sazonalidade em função da oscilação da procura e não de uma conduta deliberada por parte dos empresários de fazer prejudicar a estabilidade laboral. Porque também no turismo, e esse é um problema que temos, sobretudo as zonas sazonais, a estabilidade laboral é muito importante. Nós precisamos de melhor oferta, de robustecê-la, de enquadrá-la melhor, e isso também se consegue, não apenas com as escolas de turismo a produzirem mais e melhor e a terem capacidade de dar resposta, que hoje infelizmente não conseguem, porque neste momento há muita necessidade e há pouca oferta, e o que acontece num quadro desta natureza é que nós não estamos a tratar esta questão com o devido entendimento. Depois, mais 2 questões que eu queria colocar à Sra. Secretária de Estado. Uma é a questão que nós temos colocado abundantemente, que é a questão do CEF. Quer dizer, a Sra. Secretária de Estado, mesmo agora na sua intervenção, aludiu ao facto notável que é termos um voo direto para a China. Eu acho que isso é muito desejável e, obviamente, que os fluxos turísticos para a China vão crescer significativamente.
Mas a pior coisa que haverá é os turistas chineses, depois de uma viagem de 15 ou 16 horas, chegarem ao aeroporto de Lisboa e ficarem 3, 4, 5 horas. E isso tem acontecido consistentemente, sem que nós saibamos discernir quando é que o problema se resolve. Aliás, no último fim de semana também aconteceu no Algarve, no Aeroporto Internacional de Faro, com cenas que estão nas redes sociais, que são muito degradantes, que eu espero que seja uma questão pontual. Agora, o ponto aqui é um ponto da maior importância, que é nós precisamos de encontrar resposta para isto, porque isto prejudica a qualidade da nossa oferta turística. E até agora, 2 anos envolvidos, ainda hoje estamos perante a circunstância do Governo não ter encontrado nenhuma resposta para um problema que é da maior importância. Outra coisa que eu queria colocar à senhora Secretária de Estado, prende-se com o seguinte: nós estamos a finalizar o processo legislativo do alojamento local. A senhora Secretária de Estado, porventura, ainda será ouvida a esse respeito. Mas até hoje ainda continuam em cima da mesa as propostas do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS, propostas essas que põem em causa o património transformador que o alojamento local teve. E teve um património transformador não apenas em pequenos e médios proprietários que colocaram as suas casas no mercado, casas essas que na esmagadora maioria estavam devolutas, por um lado. Por outro lado, reduzindo substancialmente o mercado paralelo, arrecadando mais receita para o Estado, valorizando e criando, robustecendo a oferta turística, mas também absolutamente notável do ponto de vista da reabilitação urbana. Nada fez tanto pela reabilitação urbana, porventura, como o alojamento local. E durante anos e anos a fio, verificou-se grandes proclamações de sucessivos governos a propósito da importância maiúscula da reabilitação urbana, sem que esses milhões que foram apresentados alguma vez tenham surtido tanto efeito como aquele que a legislação de 2014 do alojamento local, e que felizmente até hoje veio a ser continuada, conseguiram assegurar. E, portanto, eu julgo que faria sentido que a senhora Secretária de Estado, que estamos aqui num momento já final, assinalasse mais umas vezes aos partidos que suportam o Governo que a senhora Secretária de Estado integra sobre a importância desta matéria e sobre o cuidado que se deve ter num aperfeiçoamento legislativo, sim, mas um aperfeiçoamento legislativo que respeite os aspectos fundamentais de uma figura que tem sido muito importante para robustecer a oferta turística e para assegurar a recuperação da economia portuguesa. Muito obrigado.